Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, compartilhando conhecimento, aprendendo juntos, crescendo e sempre buscando melhorar, sempre buscando informações para que nós possamos conduzir nossas vidas para um caminho evolutivo, né? Independente das nossas crenças, independente daquilo que nós pensamos, sentimos e muitas vezes agimos, né, em conformidade com esses conhecimentos. Eu acho que a proposta desse canal sempre foi integrar, unificar, né, as pessoas, por mais que muitos não entendam ainda a diferença que existe entre certas pesquisas, certos conhecimentos, certas crenças, existam ainda algumas limitações, nós sempre fazemos o esforço de integrar, agregar e tentar respeitar ao máximo, né, as diferenças. Porque é só assim que nós podemos crescer com conhecimento, com informação e aprendizado. Nós, já há algum tempo, viemos falando aí sobre muitas coisas relacionadas ao nosso mundo, ao sistema em que vivemos, às realidades dimensionais, realidades paralelas, existências de vida em outras dimensões, a presença de visitantes que estiveram conosco aí no passado, vindo de outros anéis, outras regiões do nosso sistema Terra, também a presença de amigos que sempre estiveram aí intervindo na história da humanidade para trazer conhecimento, avanço, evolução. E esses amigos estão num nível, num patamar, né, superior ao nosso, que são os seres dimensionais, ou os antigos anjos divinos, né, que exerciam essa tarefa árdua de trazer para a humanidade um conhecimento ainda inovador para os tempos em que as culturas e os povos estavam receptíveis para receber esse tipo de intervenção. E agora, mais uma vez, isso está acontecendo porque nós estamos justamente num ciclo, num momento em que é possível recebermos de volta a presença desses nossos parceiros, desses nossos amigos, que estão aí para, mais uma vez, despertar, trazer um avanço, trazer benefícios, trazer conhecimento para que a humanidade possa dar mais um passo no seu degrau evolutivo, né? Nós explicamos aqui já algumas vezes sobre a presença dos dimensionais na Terra, ou seja, aquele grupo de indivíduos, de seres, que em certo momento na nossa história veio justamente para cá, para este mundo, para exercer uma tarefa, ou melhor, um compromisso. Seres que já estavam em outras dimensões e aqui desceram para justamente ajudar a humanidade, em primeira instância, e em segunda instância, realizar um processo evolutivo. Esse processo evolutivo dizia respeito a um acesso a uma energia, uma frequência que os dimensionais não tinham ainda conhecimento, não tinham acesso, não tinham essa vivência, que era justamente o conhecimento e a vivência das emoções. O que significa isso? Significa que em nenhum outro mundo paralelo, outras regiões aqui do sistema Terra, e até mesmo em outras dimensões da realidade, existe o que nós temos aqui, que são as emoções, essa experiência emocional, ou seja, vivenciar 100% esta energia emocional. Existem emoções? Existem em outras realidades, em outros níveis, só que não é igual aqui. Não é como nós sentimos, né? Somente aqui no primeiro anel, na Terra, é que nós podemos experienciar as emoções da forma como nós experienciamos. E este fenômeno se deve ao fato de nós estarmos encarnados em uma genética, em uma raça que ficou conhecida como raça adâmica ou Homo sapiens sapiens, né? Geneticamente, com a mutação mais avançada que já existiu no nosso mundo até hoje, e ela continua sofrendo mutações, né? Até que um dia essa raça poderá se tornar super-humana,
né, com habilidades e capacidades ainda inimagináveis por nós. Por que isso acontece? Porque no passado ocorreu uma intervenção, ocorreu uma manipulação na história do desenvolvimento fisiológico da humanidade, ou seja, uma intervenção genética que ocorreu na Terra. Essa intervenção foi necessária para quê? Para que justamente pudesse ocorrer a chegada dos dimensionais, né? E a própria encarnação dos dimensionais aqui na Terra. Porque dentro dos corpos planetários, ou seja, deste plano terrestre, que estavam aqui já há milhares de anos, né, não era possível seres de outras dimensões, com uma capacidade de energia vibracional ativa muito alta, estarem encarnados nesses corpos. Já havia, né, acontecido uma manipulação genética por parte das raças colonizadoras, que são os Anunnakis, e outras que vinham para explorar a Terra. Como vocês sabem, surgiu a raça humana no primórdio através de uma manipulação genética para criar uma raça escrava aqui, para trabalhar para esses grupos, né? Foi assim que o ser humano foi aperfeiçoado e surgiu na Terra, né? E ele foi se aperfeiçoando geneticamente com intervenções genéticas de outras raças que foram fazendo esse trabalho, não é? Raças geneticistas, nós chamamos. E os Anunnakis foram uma dessas raças, né, que fizeram esse trabalho. Porém, aconteceu uma intervenção ainda maior, depois de um tempo, né? Uma intervenção que não tinha nada a ver com o plano direto dos Anunnakis para criar essa raça escrava. Não. Foi uma intervenção dimensional. Ou seja, vamos dizer que a própria energia divina, Deus mesmo, o Criador Supremo, juntamente com seus mensageiros e representantes, vieram à Terra para realizar uma intervenção no ser humano. Isso está na Bíblia, em outras escrituras, em diversas tradições, né? Escrito como a criação do homem, a origem do homem, né? E no Gênesis nós vamos encontrar ali como o mito, a história de Adão e Eva, que já foi contada antes, né? Já tinha sido contada antes nas tábuas de argila sumérias, nos mitos sumerianos, muito mais antigos, né, do que o próprio Gênesis da Bíblia. Então lá nós vamos encontrar justamente a criação da raça adâmica e o aperfeiçoamento desta raça, que aconteceu depois, né, que ela tinha sido criada. Com a intervenção divina, divina mesmo, né, dos seres que vêm realmente do alto, do céu ou de outras dimensões, para trazer um aperfeiçoamento genético para a raça humana, ocorreu justamente o que nós chamamos da criação à imagem e semelhança de Deus. O que seria essa semelhança? Seria algo que o ser humano recebeu. Ele não tinha. O ser humano da Terra e nenhuma outra raça, nenhum outro anel possui isto que o ser humano da Terra, a raça adâmica que havia sido criada, havia recebido naquele momento. E o que é isto? É o que muitos conhecem como a centelha divina, ou alma. O que seria isso? Vamos imaginar o seguinte: todos os seres humanos criados, não importa a raça, não importa em qual anel, não importa onde esteja aqui no sistema Terra, na terceira dimensão, possui corpo e espírito. Ou seja, o corpo foi manufaturado, né, por seres, por raças e por intervenções divinas também, para ser criado geneticamente um veículo de manifestação para o espírito. E o que é o espírito? O espírito somos nós, em essência. Fomos criados por Deus. Todos os espíritos foram criados pela energia suprema, o Criador, Deus. Agora, o corpo físico, este corpo material, também é um projeto da criação divina. Porém, existem diversos projetos de fisiologia, diversas raças, diversos seres humanos com corpos físicos diferentes, com raças diferentes, tipologias diferentes, na terceira dimensão. Vamos falar aqui do sistema Terra, dos 9 anéis onde nós nos encontramos. Todos os espíritos criados vêm da mesma fonte criadora, do mesmo Criador, de Deus, né?
Não importa se está no corpo X, Y ou Z, na raça diferente uma da outra ou não. São todos filhos do mesmo Criador. Nós acreditamos que só existe esta raça, né, humana. Nós aqui, raça adâmica. Mas não. Além de existir outras raças dentro da raça adâmica, né, raça negra, raça amarela, raça vermelha, raça ariana, branca, né, caucasiana, nós vamos encontrar outras raças também de tipologias diferentes, que muitos achavam que eram extraterrestres, né, e não são. São, na verdade, raças vizinhas de outras terras e outros anéis. Todos possuem espírito, todos possuem corpo, mas de formas, tipologias diferentes. O que acontece? Somente aqui, no primeiro anel da Terra, com a criação da raça adâmica, esta que nós estamos, algo foi projetado para esta raça, foi permitido e foi alcançado por essa perfeição genética. Esse aperfeiçoamento genético favoreceu, vamos dizer, um acoplamento de uma energia suprema que nos conectou diretamente ao Criador, a Deus. Nós não tínhamos essa conexão direta com Ele. Não tínhamos. Mesmo como dimensionais, nós precisaríamos disso para estar aqui na Terra, senão não conseguiríamos. Era condição da raça adâmica ser aperfeiçoada para os dimensionais estarem encarnados nela. Senão, não teríamos condições de estar aqui. Então, vamos imaginar um computador, tá? Então, esse computador, ele precisa de um sistema, de uma placa, de uma memória, de uma velocidade que suporte os programas que vão entrar nele, né? Os softwares que vão entrar no seu hardware. Então, um computador lento, fraco, não vai suportar a presença de um programa que exija muito processamento. É a mesma coisa os dimensionais. Os dimensionais só conseguem estar num computador, num corpo, né, que tem a capacidade de recebê-los e processar essa potência dimensional, né, que existe nos seres dimensionais, que é muito mais além do que os seres planetários, né, os espíritos que estão encarnados em corpos planetários diversificados aí. A alma é como se fosse, vamos dizer, um pendrive que nós acoplamos no computador. A alma é alguma coisa que vem do alto, vem da energia suprema e nos conecta. É como se fosse algo que nos liga a ele. Sem a alma, a gente não conseguiria ter os sentimentos que temos, as qualidades, não é? As características em potencial que nos aproximam dessa frequência suprema, dessa energia suprema. E todas as energias, todas as características, né, dos dimensionais têm a ver com essa conexão que nós temos com a nossa alma em sincronicidade com essa energia suprema, Deus. Nós nos diferenciamos dos planetários comuns justamente porque temos a centelha divina, os dimensionais. Sem a centelha divina, nós não teríamos nem a capacidade de raciocinar direito. É a alma que nos traz essa força interior de sermos livres, né? De sermos independentes, de sermos super-humanos, divinos. Senão nós seríamos simplesmente como animais, como muitos seres humanos são, né? Porque não tem essa centelha divina ativa dentro deles ainda. Então, depende muito do percentual de alma que cada um desenvolve, né? E o que é esse percentual de alma? Quanto mais a gente evolui, quanto mais a gente entra em sincronicidade com a energia divina suprema, nós aumentamos o nosso corpo da alma, aumentamos o nosso pendrive, abastecemos o nosso pendrive de energia, de arquivos, né, divinos que nos fazem crescer, evoluir e nos tornarmos cada vez melhores, tanto como seres humanos na Terra, como dimensionais. E isso que nos conduz, aos poucos, para este caminho de retorno. Então, quanto mais eu acumulo
energia, quanto mais eu acumulo consciência, quanto mais eu me desenvolvo como ser dimensional, né, mais a minha alma se expande, mais o meu corpo da alma, vamos dizer assim, enche. O meu pendrive, mais ele fica cheio de arquivos acumulados. E mais eu aguento o processamento da energia que pode chegar até mim. Então, cada vez mais eu me torno um super-humano, ou seja, eu me desenvolvo, eu avanço, né? Quanto menos conexão eu tenho, quanto menos alma, menos conexão eu tenho com Deus, com a energia suprema. E mais planetário eu fico, mais limitado, primitivo, inconsciente eu vou ficando. Tendo em vista isso, o que aconteceu conosco aqui na Terra? Quando a alma foi ativada na raça adâmica, algo aconteceu. Algo que não era esperado, entre aspas, né? Foi o que eu expliquei no início. As emoções vieram à tona. 100% das emoções foram acionadas. Como se fosse realmente uma anomalia no computador, né? A gente colocou um programa poderoso para funcionar, só que ao mesmo tempo aconteceu um funcionamento estranho, uma anomalia. Então, ao mesmo tempo que nós recebemos a centelha divina, a alma, que nos daria a possibilidade de nos tornarmos muito evoluídos e conscientes e divinos aqui embaixo, ao mesmo tempo nós pagamos o preço de receber as emoções, 100% das emoções, que muitas vezes nos levaram para um desequilíbrio, um desvirtuamento, uma inconsciência. Nós deixamos o nosso ego crescer por causa das emoções. Então, começamos a nos perder nesse caminho evolutivo aqui na Terra, justamente porque as emoções ficaram descontroladas. E ao mesmo tempo que elas ficaram descontroladas, as próprias emoções nos dariam a capacidade e o poder de justamente nos tornarmos super-humanos. Então, foi uma faca de dois gumes. Ou conseguiríamos realmente evoluir muito através das emoções e dar um salto quântico, né, nesse processo evolutivo, como seres dimensionais encarnados na Terra, com alma, ou, infelizmente, nós iríamos nos perder totalmente com as emoções e seríamos prejudicados em vez de ajudados. E foi isso que aconteceu. Muitos dimensionais se perderam por causa das emoções. Realmente, eles se perderam porque não conseguiram administrar a psicologia, as emoções, os instintos acoplados nessa genética humana, vamos dizer, que veio dos Anunnakis, com essas emoções que ficaram afloradas. Então surgiu aí um conflito interior entre o ser dimensional divino, o anjo, que desceu com a sua conexão com Deus através da alma, seu espírito, né, em conexão com Deus, e o corpo, a genética primitiva, animal, manufaturada pelos Anunnakis, deixou a gente com as emoções aprisionados aqui embaixo, na Terra, na matéria, com apegos e desejos e coisas que nos deixaram inconscientes. Sem contar a perda da memória que nós tivemos, né? Nós nos esquecemos da nossa origem, esquecemos quem éramos e estamos até hoje perdidos aqui. Foi por esse motivo que os líderes mundiais, os controladores do mundo, os colonizadores da Terra, estas raças vizinhas, os Anunnakis e outras, construíram um sistema, a Matrix, para que aprisionasse todos os dimensionais aqui, para que ninguém despertasse. Ou seja, criaram um mundo de mentira para que nós ficássemos limitados, inconscientes, adormecidos, presos aqui embaixo. Eles fizeram isso de propósito. E estamos até hoje aprisionados no sistema, no mundo que eles colonizaram, que é toda essa região aqui nossa, do primeiro anel, e eles criaram esse sistema extremamente bem articulado já. Isso já tem mais de 13 mil anos que aconteceu e vem acontecendo, né? E nós estamos aqui, nessas grades, né? Presos aqui. Não conseguimos sair até hoje. Ainda dominados pelas emoções, por tudo isso. Por um outro lado, nós também temos
a única chave para sairmos daqui. E eles não têm. As outras raças não têm essa chave, não têm essa frequência que os dimensionais, que a raça adâmica tem, que é a transmutação, que é a capacidade de passarmos para outra realidade e regressarmos, né, para os mundos superiores, ou seja, ir para o céu, para o reino do céu, com o nosso corpo, sem o processo da morte. E essa transmutação do corpo e do espírito é justamente o caminho de retorno, é o caminho de evolução, é o único caminho de evolução que existe. Então a raça adâmica já alcançou este patamar, já pode realizar esse processo, que é o processo da evolução real, né, aqui na Terra. Este foi o objetivo da raça adâmica ter sido criado, para favorecer, na escala evolutiva, a evolução de todos os espíritos que fossem encarnar na raça adâmica. Só que o que aconteceu? As outras raças, que não têm alma, são desalmados, né, só têm espírito e corpo, fizeram o quê? Já que eles têm essa genética aperfeiçoada, e nós não, eles conseguem e nós não. Eles estão num corpo melhor que o nosso, sendo que a gente que criou eles, a gente criou esse corpo humano. E agora eles estão mais inteligentes, mais aperfeiçoados do que nós mesmos. Então surgiu o quê? Uma inveja, surgiu uma resistência. Eles criaram um sistema para escravizar a raça adâmica. A princípio eles tentaram dizimar a raça adâmica, né? Destruir a raça adâmica. O dilúvio, o último dilúvio, foi provocado para isso, né? Mas, com a intervenção que houve dos seres, né, o apoio, a ajuda que foi dada ao Enki, a um dos Anunnakis que estava agindo para proteger a raça adâmica, nós conseguimos sobreviver, ficar na Terra. Senão ela teria sido dizimada pelos Anunnakis na época, porque eles queriam realmente acabar com o ser humano adâmico. Até hoje é assim. Até hoje. Uma parte deles quer dizimar a raça adâmica. Só que outra parte não. Outra parte quer preservar a criação deles, né? Então é uma briga entre eles. E o que nos resta? Nos resta uma única coisa, um único caminho. Despertar, encontrar o caminho de retorno, né? A nossa jornada evolutiva, o nosso caminho de evolução. Nós temos que descobrir como proceder para que através dessa genética, né, desse corpo, com essa mente, com esse espírito que nós temos, nós possamos realmente voltar da onde viemos e sair dessa prisão que nós estamos aqui. Tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento físico, mental, espiritual, dimensional, para que justamente possamos nos tornar super-humanos. José Pereira perguntou, mas não foi o Criador que criou o corpo humano? Sim. Tudo que existe na criação, tudo, desde o mineral, do vegetal, do animal, do humano, todos os reinos da natureza foram criados, manifestados, projetados pela energia suprema, o Criador, não é? Então, tudo está dentro da criação dele. O que aconteceu foi que os corpos de muitas raças humanas aqui na terceira dimensão, depois da criação primordial, ocorreram manipulações genéticas, ocorreram modificações genéticas e aperfeiçoamento das raças. E a raça humana daqui do primeiro anel, onde nós estamos, passou por uma mudança, por uma mutação genética, uma miscigenação e uma interferência que ocorreu através da raça dos Anunnakis e depois através da presença dos dimensionais na Terra. E esse conhecimento, ele é universal, ele não diz respeito a nenhuma religião, nada disso, tá? Nenhuma doutrina, nada disso, porque aqui nós unificamos o conhecimento presente em todos os corpos de sabedoria e informação do mundo, né? Então vamos lá. Nós, dimensionais, temos corpo, espírito e alma. Podemos chamar corpo físico, corpo de luz e alma. Então nós somos o corpo de luz, nós somos o espírito.
e estamos usando um corpo físico, estamos usando um veículo, né? Da mesma forma que o piloto de carro está dirigindo um carro, né? Ele está usando um carro para dirigir. Da mesma forma, nós somos o ser, o espírito, temos um corpo de luz, que somos nós em essência, e usamos um corpo físico, temporariamente, para estarmos aqui. E qual é o nosso desafio? Nosso desafio é justamente conseguir fazer a integração do corpo físico com o espírito, ou seja, tornar um só, sem deixarmos que a morte vença este processo de integração. Este é o desafio do ser humano na terceira dimensão. Por isso que a raça adâmica foi criada justamente para aperfeiçoar esse processo evolutivo que deveria acontecer. E a tendência é que isso ocorra para todas as raças, para todos os anéis da Terra, né? E a alma é justamente aquilo, vamos dizer, é a biotecnologia que é inserida em nós, é o nosso eu superior, podemos chamar assim, né? Que nos faz estar em comunicação, em comunhão, em conexão direta com a energia suprema, ou com Deus, tá? O que nós temos que fazer exatamente? Nós temos que gerar o que nós chamamos de frequência do eu sou. O que é essa frequência eu sou? É você conseguir, individualmente, integrar corpo físico, corpo de luz e alma. Ou seja, você tem que transformar o seu ser, integrar ele, cuidar dele, para que você consiga se conectar diretamente com o que nós chamamos de eu superior ou eu do futuro, que é, na verdade, quem realmente nós somos, né? Em essência. Quem nós somos em conexão e ligação direta com Deus, com a energia suprema. Nós, na verdade, somos como um ser que está lá dentro de nós e ele se manifesta com diversos corpos de densidades diferentes. Uma fusão de várias camadas, de vários corpos que compõem o nosso eu integral, o nosso ser integral. O que aconteceu com a gente? Nós estamos completamente desalinhados, desconectados. O nosso corpo físico vibra de um jeito, o nosso corpo de luz, ou seja, o nosso espírito, né, vibra de outro jeito, e a nossa alma não consegue estabelecer conexão conosco. Em outras palavras, meu corpo físico, se ele não estiver saudável, vibrando numa frequência elevada, com saúde, né, sendo realmente bem cuidado, eu estou o quê? Destruindo o meu computador. Eu estou destruindo as peças do meu computador. Automaticamente, o espírito não consegue se manifestar nesse corpo, ele não consegue usar esse corpo. Os programas instalados no computador não vão conseguir funcionar direito. E o que acontece para piorar isso tudo? O espírito, né, que são os programas, os arquivos, nós mesmos, que estamos instalados nesse computador físico, que é o corpo, né, estamos cheios de vírus, estamos totalmente doentes, espiritualmente, psicologicamente. Então as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos, nossas crenças, nossos traumas, nossos medos, nossos problemas psicológicos, né? Nossas dificuldades emocionais, tudo isso está onde? Está no corpo? Não, está no espírito, está no corpo de luz. Então, o corpo de luz, se ele não for cuidado, ou seja, se o espírito não for trabalhado, não for curado, cuidado, equilibrado, o corpo sofre as consequências disso. O corpo somatiza doenças, o corpo não consegue dar conta de sustentar um espírito que esteja doente. O que acontece? O corpo morre. Surgem doenças, a pessoa envelhece, a pessoa perde totalmente a sua conexão, né? E não consegue receber nenhum impulso da alma, não consegue receber a conexão com Deus. Ela não se alinha com Deus, ela fica completamente perdida, porque ela não tem a conexão, ou seja,
a frequência eu sou. Só um nome, tá, pessoal? Para simbolizar essa conexão que a gente tem que fazer com o nosso eu superior, nosso eu do futuro, vamos dizer, que é justamente o que nos conecta à energia suprema e vai nos fazer voltar e evoluir, né? Retornar para o reino dos céus, para o mundo divino, para outras dimensões. O que o governo oculto faz, né? O que o sistema faz com a gente? Ele destrói o nosso corpo físico através da alimentação, através das toxinas, através das doenças, não é? Para que a gente fique desequilibrado em todos os sentidos. E ele detona o nosso espírito, não é? Gera só problemas para a nossa vida espiritual, emocional, mental. Ou seja, eles fazem um sistema que destrói e faz com que o nosso corpo físico e nosso corpo de luz não fiquem sincronizados, integrados, saudáveis. E isso faz o quê? Bloqueia a nossa alma de nos conectar e nos transformar em seres divinos aqui na Terra. Nós não conseguimos retomar a nossa frequência dimensional de anjos, de seres divinos, de dimensionais. Por quê? Porque o nosso corpo físico está destruído e o nosso espírito está doente. Então, nós temos que trabalhar para buscar a nossa evolução, nossa transmutação, para encontrar essa janela, né, que seria essa oportunidade da gente conseguir esse salto evolutivo, essa libertação, nesses 3 pilares aqui. Primeiro, a alimentação saudável, exercícios físicos, alimentação com essências, manás. Manás eu chamo aqui de uma alimentação divina, né, que nós em Dáquila conhecemos bem. Cuidar do nosso peso, cuidar do nosso sono, né, entre outras coisas mais que nós temos de conhecimento que ajuda no cuidar do nosso corpo, né, e do nosso espírito. O outro pilar é a energia do namoro, ou a energia primária. O que seria isso? Seria algo que está completamente manipulado hoje em dia na sociedade, pelas religiões, né, principalmente, pelos tabus, pelas crenças da sociedade, que é justamente trabalhar a energia emocional primária de uma forma saudável, ou seja, energia sexual. Nós temos que compreender o que é esta frequência do namoro, ou a energia do amor, do sexo, da união, né, da modulação da alma, porque é justamente essa manipulação emocional da nossa própria energia, que nós chamamos de Kundalini, que vai transformar a energia do nosso corpo e do nosso espírito em uma frequência mais alta, mais acelerada. E o conhecimento por trás disso que é importante. Por isso que a sexualidade é tão manipulada e fizeram a questão de destruir esse conhecimento e desvirtuar as pessoas no aspecto de relacionamentos amorosos e da sexualidade, para que justamente elas percam a capacidade de gerar essa frequência, essa capacidade de se desenvolver e evoluir. A partir disso, existe o desenvolvimento da consciência. Quanto mais eu cuido do meu corpo, cuido do meu espírito, cuido da minha energia primária, mais eu desperto consciência, discernimento e entendimento. Ou seja, eu evoluo espiritualmente. Somado a isso, entra um outro trabalho que está ligado ao que nós chamamos de energia crística. O que é essa energia crística? É justamente o único trabalho que nos falta, né? Porque nós conseguimos trabalhar, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Só que o trabalho com a energia crística é o mais difícil e é o que justamente está faltando. E é o que nós estamos trazendo aqui. E é o que Dáquila Pesquisas também traz como treinamento para todos nós. Que é justamente o quê? As ativações, o treinamento diretamente com os nossos parceiros dimensionais. Quando nós recebemos os banhos de luz, as ativações e interagimos, não é, com as realidades paralelas,
com os seres, né, através de contatos, através desse desenvolvimento que nós estamos falando aqui no canal já há dias, né, nós recebemos as ativações de energia crística. Essas ativações nós podemos chamar que seria um abastecimento. É como se uma energia que vem de Deus, do alto, se manifesta aqui na Terra. E nós recebemos, absorvemos essa energia em forma de luz, tá? Isso, se vocês forem ver os vídeos de Dáquila, os vídeos dos fenômenos, né, que acontecem com a gente nos treinamentos e tudo mais, vocês vão ver o plasma, as ativações de luz, as naves, tudo que acontece de emanação fotônica, luminosa, seria esses banhos de luz, essas ativações com energia crística, tá? Fazendo uma analogia, assim, a gente pode entender a nossa estrutura como sendo essa carruagem com esses 5 cavalos, tá? Então, o nosso corpo é essa carruagem, nosso corpo físico. E existem 5 cavalos. Cada cavalo desse, vocês podem ver, é um dos 5 sentidos. Visão, olfato, audição, tato e paladar. Os 5 sentidos guiam nossa vida, nosso corpo. E estão ligados a algumas rédeas que estão segurando eles. E alguém está aqui como condutor da carruagem, tendo que ter o controle desses cavalos, guiando esses cavalos. Não é? Porque esses cavalos, eles vão seguir os instintos primitivos que a natureza humana nos traz. E são esses cavalos que vão controlar a nossa vida. Então, aonde eu estou colocando o meu corpo físico, ele está sendo dominado pela minha visão, pelo meu olfato, pela minha audição, pelo meu tato e pelo meu paladar? Ou eu que estou no controle dos meus 5 sentidos e consigo conduzir a minha vida para onde eu quero? São os cavalos que me levam, não é? Ou sou eu que conduzo os cavalos? Bom, quem é essa pessoa que está aqui, de roupa azul, segurando as rédeas? Somos nós, nosso espírito, nosso corpo de luz, né? Que deveria controlar os 5 sentidos. Nós, o nosso ser, deveria controlar o nosso corpo, conduzir a carruagem corretamente. Só que, se o espírito não está preparado, se nós não estamos no controle, com a consciência desenvolvida e trabalhada e desperta, os cavalos vão ficar descontrolados e vão nos conduzir, nós vamos perder as rédeas, nós vamos perder o controle da carruagem. E é isso que acontece com a nossa vida. Por isso que a gente não consegue evoluir. E quem é essa pessoa aqui atrás, sentada, em desespero aqui, né? Apavorado aqui com a boca aberta? Quem é? Vocês têm ideia? É o nosso eu superior. Somos nós, na verdade, que deveríamos dar o comando, não é? Ou seja, a nossa alma, aquilo que nos conecta a Deus, aquilo que recebe realmente a energia divina e que deveria passar essa conexão, essa frequência divina para o condutor da carruagem e dar a ordem para ele. Eu sou o senhor da carruagem, você deve me conduzir aonde eu mandar. Você vai me levar para onde eu ordenar. Só que, pelo jeito aqui, está todo mundo fora de controle, né? Nós não temos a capacidade de conduzir a vida e o caminho na situação que está. Então, a nossa situação hoje qual é? De muitos de nós, né? Nós estamos exatamente como essa pessoa aqui. Não conseguimos ter a condução do nosso espírito, do nosso corpo de luz, né? E nem do nosso corpo físico. Nós estamos completamente desgovernados. E é isso que a elite mundial, que o governo oculto, que o sistema quer da humanidade. Deixar todos os cavalos desgovernados, deixar todas as pessoas desesperadas, sem equilíbrio, sem consciência, sem controle de nada. Então eu pergunto a vocês,
Nós vamos continuar nesse ciclo aqui até quando? Nascimento, cresce, fica jovem, envelhece, morre, volta, fica velho, vira um esqueleto, só troca de roupa, né, o tempo todo e não sai do lugar, fica girando, girando, girando e nada muda. Nossa vida, a gente continua escravo aqui nesse sistema, nessa prisão que os Anunnakis criaram, e a gente não consegue dar o salto quântico, sair desse ciclo aí, que muitos chamam de samsara, né? A roda que nos aprisiona aqui na Terra. Então, quem somos nós hoje? Nós somos esse fusquinha aí, buscando voltar para as realidades superiores, encontrar a Deus, evoluir desse jeito? Ou nós somos uma Ferrari, esse carro aí, ó, prontos para realmente regressarmos? Então, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, primeiramente? Ele está assim? Ou ele está assim? Cada um que sabe de si, né? Então, como que um espírito, como que nós vamos conseguir conduzir a nossa vida nesse fusquinha aí? Não é? Mesmo que seja o maior piloto, né? O próprio Ayrton Senna pode vir aí e não vai conseguir fazer nada. Por mais evoluído que ele seja, por mais habilitado que ele seja para dirigir um carro, ele não vai sair do lugar, porque ele não cuida do corpo dele, do carro dele, né? Agora, se você colocar o Ayrton Senna nesse carro aí, não é? O Ayrton Senna simboliza o quê? O ser dimensional, dentro de um corpo que está preparado para recebê-lo. Eu duvido que o governo oculto e a elite mundial vai conseguir controlar a nossa vida. Nós vamos conseguir sair dessa, né? A mesma coisa, como é que um músico vai tocar um instrumento se ele está desafinado? Como é que um instrumento pode emitir uma nota musical ou emitir uma música, uma melodia, se o instrumento não está preparado para isso, está totalmente desafinado? Por mais que o músico seja bom, ele não consegue tocar. Nós estamos buscando o que da nossa vida, né? Não adianta a gente viver uma vida com estudos, com pesquisa, com conhecimentos, e a gente não olhar para nós, não olhar para o nosso corpo, para a nossa saúde, para a nossa consciência, para o nosso espírito, cuidar da gente. Não adianta, nós não vamos conseguir chegar a lugar nenhum. E é isso que o governo oculto quer. Ele quer destruir a nossa vida. E eles fazem isso de uma maneira muito hábil, muito esperta, né? Então nós, dimensionais, estamos cuidando do corpo, estamos cuidando da nossa mente, estamos conseguindo lidar com as emoções, estamos nos conhecendo, estamos trabalhando nossa consciência, nosso espírito. Quanto mais a gente treinar e desenvolver nossas habilidades mentais, cuidarmos do nosso corpo, mais alma vamos ter, mais conexão com o Criador, com Deus, com a energia suprema. Este é o segredo. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que buscar esse alinhamento, essa sincronicidade, essa integração. Corpo físico, corpo de luz, alma, eu superior, Deus. Quando isso acontecer, nós vamos manifestar aqui embaixo, mesmo como seres humanos, nós vamos manifestar essa energia divina em nós. Nós seremos canais, instrumentos de Deus na Terra, verdadeiramente seres dimensionais. Então nós estamos vivendo aprisionados aqui. Todo mundo aí, no seu fusquinha velho, sem sair do lugar. Não conseguimos ser quem somos, porque o nosso instrumento está desafinado. Nosso corpo não acompanha a frequência do nosso espírito. E o nosso espírito, estando adoecido, com a nossa mente, com nossas emoções adoecidas, nós não conseguimos ser instrumento da nossa alma. Consequentemente,
perdemos a conexão com Deus. E o governo oculto sabe disso, ele sabe o que fazer para que os seres humanos, principalmente os dimensionais, percam a conexão. E perdendo a conexão, ninguém voltará para o céu, para o reino, ninguém voltará. Ninguém vai transmutar, ninguém vai conseguir, inclusive, ter contato com os nossos amigos, porque eles já conseguiram. Eles conseguiram. Porque nossos amigos estão já em dimensões superiores, a maioria que conseguiu estar lá, porque eles vieram para cá e conseguiram se libertar. Eles fizeram esse processo. Eles cuidaram do corpo, cuidaram da mente, se tornaram mestres das emoções, controlaram, né, se desenvolveram espiritualmente, dimensionalmente e transmutaram. Atingiram a vida eterna. Todos os mestres, pega os ensinamentos de Jesus Cristo, pega os ensinamentos de Buda, pega os ensinamentos de Krishna, pega os ensinamentos de todos os grandes sábios da humanidade, mesmo os filósofos, não importa. Todos eles ensinaram o quê? Todos os mensageiros divinos que vieram para a Terra, principalmente aquele que ficou conhecido como Jesus, foi esse o ensinamento. Como alinhar corpo físico, corpo de luz, alma e Deus. E para isso existiam várias técnicas. Cada cultura, cada povo, cada doutrina, cada tradição recebeu um conhecimento para realizar esse trabalho. Desde a Índia, no Egito, na Grécia, aqui no Ocidente, todos os povos receberam conhecimento, foram orientados a realizar isto que eu mostrei para vocês. Por que isso não é ensinado? Por que a gente não descobre essas verdades, né? Por que é tão difícil? Nem nas religiões a gente vai descobrir isso, né, com tanta facilidade assim. Então existe um conhecimento, existe um segredo, existe um caminho. Eu mostrei apenas um resumo do resumo aqui, para vocês visualizarem um pouco. Depois a gente pode se aprofundar em cada item daquele triângulo, daquele tripé e tudo mais. É só para que vocês entendam um pouco do que está por vir aí. E nós, que estamos nesse desenvolvimento em Dáquila Pesquisas, nós recebemos essas informações diretamente dos nossos amigos. E realizamos esse treinamento, estamos sentindo na pele a diferença que é vivenciar essas coisas na prática e a mudança e a transformação que ocorre nas nossas vidas. É impressionante, porque você realmente vivencia, experiencia, né, os resultados disso. Então, por mais que a gente obtenha conhecimento, não adianta. Sem que a gente cuide da gente, cuide do corpo, cuide do nosso emocional, cuide do nosso espírito, nós não vamos conseguir sair daqui, se libertar. Não vamos. Por mais que a gente tenha experiências, tenha contatos, que os seres venham para mudar, não adianta. O nosso fim vai ser o mesmo de sempre. Nós vamos morrer. E morrendo, infelizmente, a gente perde a oportunidade de realizar e concretizar o nosso processo evolutivo e transcender aqui essa realidade tridimensional. Não é através da morte que vamos conseguir. A morte é um intervalo, né? A morte é apenas um momento de reestruturação até que tenhamos uma nova chance de resgatar o nosso corpo físico, mais uma vez, né, de termos mais um veículo para dirigir. Se a gente perde o nosso carro, a gente vai ter que esperar e conseguir um outro carro para a gente pilotar. E é só com o carro que a gente sai daqui da Terra. É dirigindo. A pé a gente não consegue. Qualquer dúvida, a gente vai orientando aí nos comentários, a gente vai ter uma longa caminhada, né? Porque o nosso objetivo aqui é ajudar, é trazer esse conhecimento que nos foi passado e está nos beneficiando, né? Nós estamos sentindo na pele os benefícios. Quem é de Dáquila aí, está nos comentários, fale para o pessoal aí se realmente esse treinamento, esse desenvolvimento e esse conhecimento trouxe resultado para vocês, para nós, né? Porque o que nós estamos passando aqui não é algo novo, não. Eu apenas fiz um resumo, sintetizei um conhecimento que é muito antigo, na verdade.
Está presente aí em todas as religiões, se for ver. Só que eu trouxe de uma maneira mais direta, né? Mais modernizada, vamos dizer. Que foi assim que os nossos amigos dimensionais nos transmitiram, né, o conhecimento. Eles disseram que hoje as coisas precisam ser mais simples, né? Mais claras, mais diretas. A linguagem tem que ser outra. Não adianta a gente ficar filosofando, esoterismo, ficar viajando na maionese, criando um monte de coisa. Gente, o que foi passado há 5.000 anos, 2.000 anos, já passou. Já passou. Nós estamos em 2020. A gente precisa perceber o que está acontecendo agora. Qual é o momento agora, atual. O que precisa ser feito agora. Não que era preciso ser feito lá na época de Moisés, na época de Krishna, na Índia, quando o Buda estava... Não, gente, já foi. Nós estamos em outro momento. O sistema Terra está em outra frequência. Nós estamos em outro ciclo. As coisas mudaram. Né? Nossos amigos já estão aí, atualizando o conhecimento, passando o que é necessário para agora. E é isso que a gente tem que fazer. Entender o momento presente e o futuro que está chegando aí. O Adriano diz, ninguém perdeu a conexão com Deus. Nós perdemos a conexão com o nosso interior, estamos venerando coisas e deuses externamente. Verdade. Essa é a articulação que o governo oculto fez, né? Exteriorizar a gente. Então, as religiões também foram criadas muitas vezes para isso, né? Para exteriorizar o ser humano em adorações, em cultos, em rituais, em fenômenos e coisas assim. Não adianta nada disso, né? Essa conexão que os dimensionais têm, ou seja, a alma, é a única coisa que nos conecta realmente à energia suprema, ao Criador. Então nós temos que fazer esse alinhamento, nós temos que fazer essa sincronicidade entre nosso corpo, nosso espírito, nossa alma. Ou seja, nós temos que viver corretamente. É isso que Jesus Cristo ensinou, que todos os mestres ensinaram. E falta a gente tomar consciência disso, né? E não é você entrando numa religião, você seguindo um mestre, você sendo guiado por uma filosofia, nada disso adianta se você não vivencia, não pratica, não transforma a sua vida, né? Não vive esse conhecimento na prática. Mr. Robson diz, todos sabem o certo e o errado, o que corre pelo certo não tropeça no errado. Todos sabem o que podem fazer de bem. É isso aí. A responsabilidade é nossa, né? A consciência é nossa. Cada um sabe exatamente o que deve fazer, no fundo, e o que está trazendo essa consciência lá no fundo para nós, o discernimento, né? A noção de que o certo e o errado, o bem e o mal, é a alma, é Deus, é a conexão que a gente tem com Ele, com eles, né? Então, a nossa conexão, nosso alinhamento, deixar que essa frequência se manifeste em nós, nos fará sermos cada vez mais divinos, anjos, super-humanos, dimensionais, aqui na Terra. Quanto mais desconectados nós estamos, quanto mais doentes, intoxicados e não cuidando do nosso corpo, principalmente, e do nosso espírito, nós não vamos ter respostas, não vamos ter a conexão com Deus e não vamos receber essa energia divina, essa graça, né? Essa comunhão, não é assim que os religiosos falam? Essa bênção, não vamos receber. Não vamos receber o Espírito Santo. Está tudo dentro de nós, gente. É tudo isso que eu expliquei hoje. É essa conexão maior. Corpo físico, corpo de luz, alma e eu superior. Ligado a Deus, somos um só. Somos uma coisa só. Então, estamos aprisionados. Estamos presos num sistema construído, criado, para nos deixar inconscientes aqui, perdidos. Mas ainda dá tempo de nos libertarmos, ainda dá tempo da gente sair, despertar e voltar para casa, né? Basta a gente cuidar de nós. Seguir a cartilha, seguir o caminho. Tudo já foi falado. Todos os seres que vieram aí nos ajudar já mostraram o caminho para nós.
Mesmo que o ser humano tenha manipulado as religiões, ainda assim, os nossos amigos conseguiram deixar um pouco de sabedoria e conhecimento para nós. Ainda mais agora que nós estamos resgatando o que faltava, as peças que faltavam, né? Com a ajuda deles. Então vamos indo aos poucos, né? Organizando esse apoio, esse suporte a todos vocês. Nosso objetivo aqui é esse, é ajudar, é trazer conhecimento, é propagar o que nós aprendemos, né? Porque isso não pode ficar com a gente tem que transmitir isso para o mundo. A humanidade precisa despertar, precisa saber, né, o que está acontecendo aí. E o caminho de retorno está aí na nossa frente. Basta a gente agarrar com unhas e dentes essa oportunidade. Eu fiz isso, espero que vocês também façam. Então, pessoal, muito obrigado a todos. Espero que vocês fiquem bem. Nos encontramos aí numa próxima live e espero que possamos dar continuidade a todo esse desenvolvimento e esse caminho de evolução e transmutação rumo à vida eterna. Obrigado a todos e até a próxima.